Senhor Jesus, como vocês estão? Estão todo mundo bem? Eu creio que sim. Nós também, pelo lado de cá, estamos bem, graças ao nosso bom Deus. Queridos, mais um devocional da Palavra de Deus. Amém? Querido, tenho hoje algo da parte de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Abra seu coração. Vou tocar um assunto de tamanha importância para as nossas vidas. O julgamento, o perdão, é algo que nós temos invalidando nas nossas vidas. Nós temos invalidado a palavra julgar e perdoar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus. Há um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos trabalhos, mas não são inscritos ainda. Eu quero pedir a sua inscrição. É de graça, irmão, não custa nada. Não custa nada para você chegar lá com o teu dedinho e clicar ali. Você não vai perder nada. Pelo contrário, você só vai ganhar, crescer e ser cada vez mais abençoado. Deixa o like também, porque você está divulgando o nosso trabalho para outra pessoa. Toda vez que você clica lá na mãozinha e acende, você está divulgando o conteúdo para outra pessoa, sabia? Compartilha, se inscreva no nosso canal. Fique até o final do vídeo. Eu tenho um recado para você. Amém? Queridos, eu quero falar acerca do julgamento. Julgar e perdoar é duas coisas que nós temos que analisar de uma maneira profundamente. Pastor Francisco, mais um devocional da Palavra de Deus. Vamos ler lá em Romanos? Lá em Romanos capítulo 2 e o versículo de número 1. Vamos lá? Olha, Romanos capítulo 2 e o versículo 1. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois as próprias coisas que as condenam. Olha aí como é forte. Mateus capítulo 7, versículo 1 também, está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Nós temos que entender que da mesma maneira que nós julgamos alguém, nós vamos ter um julgamento. Nós colhemos os frutos daquilo que nós semeamos. Pastor, mas a partir do momento que você aponta o dedo, a partir do momento que você está liberando uma palavra sobre a ação, sobre aquilo que o seu irmão fez, sobre aquilo que ele está fazendo, a partir do momento que você está liberando palavra, você está acusando ele. Acusar é colocar a pessoa numa posição de réu. A mesma maneira que você está julgando aquela pessoa, você também será julgado. Nessa terra, todos nós vamos se ver um dia como réu diante de um juiz. Nessa terra, nessa vida, todos nós, sem exceção de ninguém, vamos se ver como um réu um dia diante de um juiz. Provérbios capítulo 20, versículo 23 diz: o Senhor detesta pesos desiguais. Não é justa a balança com fraude, mas a principal explicação, olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 3, versículo 13 ao 15. Diz assim, não terás em tua bolsa dois tipos de peso, um pesado e o outro leve. Não terás em tua casa dois tipos de medida, uma grande e a outra pequena. Nesses versículos aqui,
Você sabia que esses mesmos versículos aqui, que nós lemos aqui em cima, implica também na maneira que, sendo nós injustos, e julgamos também os outros. Esses versículos implicam da mesma maneira como nós muitas vezes se tornamos uma pessoa injusta por estar julgando aquela pessoa. Você sabia que aquele que julga, ele inocenta a sua própria culpa? Isso é um hábito, irmão. Toda vez que você se levanta para apontar, toda vez que você começa a falar sobre o pecado daquela pessoa, sobre a maneira, o seu estilo de vida, sobre as suas ações, porque envolve tudo, sobre as suas ações, você está inocentando a sua própria culpa, porque você está do mesmo jeito pecando e ao mesmo tempo você está querendo inocentar a você mesmo. E eu digo aqui, todos nós vamos se ver como réu diante do juiz, seja aqui nessa terra, porque existe a lei do retorno, existem as leis, as autoridades, todos nós, seja aqui nessa terra, seja naquele grande dia, nós vamos se ver como réu diante de um juiz. Exemplos, irmão. Se você vê o seu irmão pecando e você se vê no direito de julgar seu irmão, qual é o direito que você tem? Qual é o direito de você dizer que Paulo, Pedro, João, Maria é pecador, faz isso? Qual é o direito? Diante de Deus, todos nós somos criminosos. Diante de Deus, todos nós somos criminosos. Criminosos que um dia vamos estar como réus na frente de Deus. E Ele vai julgar. Há julgamentos que ainda vamos passar aqui nessa vida, porque o dia de amanhã nós não sabemos, não pertence a nós. Ninguém pode presumir o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Então muitas vezes nós condenamos aquela pessoa pelas suas ações, sabendo que o nosso dia pertence a Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, estamos sujeitos a cair, a ferir, a praticar algo que seremos condenados. Estamos assim, mas estamos no mesmo barco. Na verdade, na via de fato, nós estamos no mesmo barco do que Paulo. Eu estou no mesmo barco do que Paulo. Paulo está no mesmo barco que eu. Você por acaso, que gosta de julgar as pessoas pelas suas ações, por acaso você é um ministro? Você é ministra? Você sabia que pela lei do homem, um juiz, para ele julgar a casa de alguém, ele vai analisar, ele vai estudar, ele vai buscar tantos recursos para poder dar um veredito positivo? A balança de um juiz, pela lei, pelas leis, é igual, irmão. Da mesma maneira que tem um réu ali para ser julgado pelo que ele cometeu, tem uma vítima também que será julgada pelo mesmo procedimento pelo juiz. Cabe o juiz inocentar ou condenar. O mesmo juiz que você vai estar diante, pode estar diante de uma lei hoje, naquele dia, a mesma balança será a mesma medida. Então, irmãos, você se vê no direito como ministro, porque até mesmo o ministro só pode julgar pela reta justiça, ó. E essa reta justiça aqui, ó, não é desigual. Essa balança aqui não é desigual. Porque o próprio Deus nos coloca numa balança para ver como nós estamos com Ele. O próprio Deus nos coloca num prumo para ver se nós estamos retos na sua presença. Então, eu só posso julgar alguém se me acabe ser ministro, para eu ministrar isso aqui. Porque se eu sou juiz, ministro de Deus, para eu julgar alguém por essa palavra, eu tenho que ter conhecimento.
E o Evangelho é uma balança igual para todos. O maior exemplo disso é a samaritana no poço de Jacó. Jesus chegou para ela e falou: você tem 5 maridos, pecou 5 vezes, né? Mas eles não são seus. Ah, você teve 5 maridos, você pecou 5 vezes. Jesus falou para ela que ela pecou 5 vezes? Jesus falou: você teve 5 maridos, e agora o que você tem não é seu. Isso aqui é você aprender a dar conselhos. Jesus ensinou a dar conselho e não julgar. Ele chegou para a samaritana: você teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu. Jesus não chegou para ela e falou: você é uma pecadora, você pecou 6 vezes. Lembra daquela mulher que foi trazida no ato de adultério? E todo mundo, a multidão de julgamento, a multidão de juízes vinha trazendo ela? Jesus escreveu bem aqui na terra e disse assim: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Olha, Jesus nos deu exemplo de sermos ministros do Evangelho. O Evangelho, ele aconselha, ele mostra a direção, e no final ele fala que o pecado leva à morte. Esse é o Evangelho. É um Evangelho que não ataca a pessoa pelo seu pecado. É um Evangelho que leva a pessoa ao arrependimento. Então, se eu não posso ser ministro na vida de alguém, que eu não ministre na vida dessa pessoa. Porque a partir do momento que eu não sou ministro na vida de alguém, a partir do momento que eu levo a ministração, que eu estou ministrando algo, eu estou me condenando. Porque se eu não sei, como é que eu posso executar algo? Então, irmãos, só mesmo pela reta justiça de Deus, que é a palavra, que é o Evangelho. Mas essa própria palavra aqui, Paulo disse a Timóteo: saiba manuseá-la. Porque essa palavra aqui, ela tanto fere como cuida do ferimento. Ela tanto machuca como cuida do ferimento. Ela tanto traz vida também como traz morte. Ela tanto como traz esperança como traz frustração. Ela tanto traz Cristo para a vida da pessoa também como afasta. Então, é pelo amor de Deus reconhecido na minha vida que eu transmito às pessoas, independente de nível social, independente de classe social. O Evangelho não é rico, não é pobre, não é gordo, não é magro. O Evangelho não julga pelos pecados. O Evangelho leva ao pecador ao arrependimento, mostrando para ele que o pecado gera morte. Você tem que ter amor. E você só pode ter amor mesmo pelas pessoas, por este mundo, irmão, se você reconhecer o amor de Deus na sua vida. Todo mundo é falho, todos nós somos pecadores. Romano diz que destituídos da glória do Senhor nós estávamos. Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor é para sempre, e pela manhã Ele renova as nossas forças. Você tem que ter amor pelo seu irmão, porque você sabe que a recompensa do pecado é morte. Você tem que ter amor pela vida de Pedro, porque você sabe que o pecado que ele comete, ou que ele cometeu, leva, a recompensa do pecado é morte. Se você julga, você está pecando mais do que ele, porque você sabe que o pecado que ele vive, ou que ele viveu, leva a recompensa, o salário é morte. Então por que você vai afundar mais ele, cavar sua própria sepultura e você mesmo vai enterrar ele? A palavra aconselhar significa alguma coisa para você? Aconselhar é o oposto de julgar. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós aconselhamos, não julgamos. Porque até mesmo essa palavra, ela me condena. Eu sou condenado pelas minhas ações,
eu sou condenado pelos meus gestos. Tem pessoas que não abrem a boca, mas ficam só apontando assim, olha lá. Tem pessoas que não abrem a boca, mas ficam só apontando. Agora tem pessoas que só abrem a boca para ferir, para apontar o pecado, para ficar justificando. Pessoas assim não vivem o Evangelho. Elas vivem as suas próprias ideologias. Aconselhar o oposto, irmão, de julgar. Nesse corpo, preste bem atenção, ó. Nesse corpo, eu não tenho uma vida melhor que a sua. Enquanto eu estiver nesse corpo, e nem a sua é melhor do que a minha. Você quer que Deus lhe perdoe? Você quer ser uma pessoa justa? Buscando o perdão de Deus? Passa a ser justo com a pessoa que você está justificando ela pelos seus atos. Qual é o direito que eu tenho de justificar alguém pelos seus atos? Nenhum, irmão. Abaixo dos céus, nenhum. E nem aos céus é me dado ainda o direito. Porque o direito acima dos céus é só quando nós morrermos em Cristo. Que a Bíblia diz que nós vamos estar ao lado de Cristo para julgá-los. Então, em vida, não cabe a mim. Não cabe a mim. Você quer que Deus te perdoe. Você tem buscado o perdão de Deus? Da mesma maneira que Deus lhe vê você buscando perdão, é a mesma maneira que Deus quer ver você perdoar o seu próximo. Mesmo que não seja seu irmão da fé. Mesmo que não seja irmão da fé. Que não tenha a mesma fé que você. Perdoa ele. Perdoa ela. Você também é falho. Mesmo que não seja nada seu. Mesmo que o sangue não corre nas suas veias. Mesmo que seja uma pessoa ali que, você só conhece ele pelos seus atos, mas ele não tem nada a ver, você tem consciência que ele não tem nada a ver com você. Se você tem consciência que ele não tem nada a ver com você, por que você julga ele pelos atos? Acima de qualquer classe social, acima de qualquer gênero, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer pecado cometido, as suas palavras têm que ser assim, de perdão. Mesmo que o que ele fez não tem nada a ver com você, mas as suas palavras têm que ser do quê, irmão? Tem que ser, as suas palavras têm que ser do quê? De perdão. Perdoa. Perdoa acima de qualquer coisa. Porque o erro dos outros dói mais que os seus. Por que será que o erro de João, de Maria, de Pedro dói mais que os meus? Eu também erro. Eu também sou falho. Eu também sou miserável. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nem que eu estava. Sabe o que é bonito? É você reconhecer. Quando nós não reconhecemos, nós se tornamos meros orgulhosos. Achamos que sabemos demais. Achamos que somos santos. Por que será que o erro dos outros dói mais em nós? Por que será, irmão? Qual é a palavra severa para isso? Por que será? Reflita aí. Que o erro dos outros dói mais que os nossos. Por que Pedro é errado? Se Maria também erra. Por que João é errado? Se Joana também erra. Por que se Maria é culpada, se Pedro também erra? Por que Joana é culpada, sendo que João também erra? É a mesma medida, irmão. A balança é a mesma. Na mesma balança que você se vê Pedro, você está se vendo também. Não é desigual, não. Enquanto nós estivermos nessa vida, as nossas balanças não é desigual. Ó, é o mesmo nível. O mesmo nível que Pedro é, você também é. Eu, Pedro. Mesmo nível.
Não é assim não. Isso é para todos. Devemos buscar, irmão, a perfeição. Todos nós, isso é bíblico. Ah, pastor, mas Pedro tem que buscar a perfeição. Seja perfeito você. A Bíblia nos ensina a buscar a perfeição, mas a Bíblia também nos ensina a não invalidar que somos imperfeitos. Escute, a Bíblia te ensina a buscar a perfeição, porque a perfeição nós vamos encontrar em Jesus, mas a Bíblia também ensina a não invalidarmos a imperfeição em nós. Somos imperfeitos. O próprio Jesus disse assim a um jovem: por que me chamas de bom? Bom mesmo é Deus. O próprio Jesus disse para o jovem: por que você me chama de bom? Bom mesmo é Deus. Quando Jesus referiu isso, ainda não tinha cumprido na vida dele, porque no judaísmo, na tradição judaica, você só é perfeito quando você conclui algo na sua vida. Nós não concluímos nada aqui nessa vida ainda, para querermos ser perfeitos. Por isso que Jesus disse para aquele jovem: por que você me chama de bom? Bom mesmo é Deus. Aí a tradição judaica, que Jesus era judeu, você só pode ser chamado de bom quando você conclui algo. Quando algo se torna perfeito e você concluiu. Perfeição só vem quando a pessoa conclui algo. Então Jesus sabia que ele ia passar por muitas coisas ainda e pela morte de cruz para ser perfeito, ou para que tudo acontecesse perfeitamente. O ensinamento que Jesus nos dá. Cuidado com as medidas. Cuidado com as medidas. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em mudar valores. Cuidado com as medidas. Você está medindo. E lá em cima tem um Deus que ele é especialista em fazer assim, ó. Pedro está lá e você está cá, não tá? Vamos fazer aqui. Você está aí e eu estou aqui, não tá? Deus é especialista de fazer isso. Eu colocar eu na posição sua e você na minha posição. Deus é especialista. Está na hora de nós buscarmos essa especialidade de Deus para nós não inverter os valores ou não viver invertendo os valores. Estamos na mesma medida. Amém? Se você sentir de Deus em ajudar esse projeto, nosso canal, Pastor Francisco, eu posso ajudar com uma oferta missionária no ministério? Sim, irmãos, nós temos um ministério, temos as nossas obras sociais. Quando você se inscreve no nosso canal no YouTube, clica no sininho, para você não perder nenhum vídeo, você é avisado, conteúdo novo do Pastor Francisco chegando. Em cima do sininho tem uma flechinha, clica na flechinha, vai abrir um texto, lá tem um resumo do pastor, da sua vida, e lá tem todos os dados pessoais para você enviar a sua contribuição missionária. Cada um dá o que produz o seu coração. Cada um dá o que produz o seu coração. Deus se alegra com quem dá com alegria. Se você sentir de Deus e ajudar esse projeto, nós temos muitas ferramentas para comprar, para oferecer o melhor para Deus e o melhor para você, para que você se sinta confortável ouvindo. Amém? E temos nossas obras sociais também. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal no YouTube. Aqui no Instagram tem um link. Lá no Instagram mesmo tem um link lá do YouTube. Clica lá e se inscreva lá. O canal do YouTube, o nosso canal, tem tudo que você precisa. Palavra de Deus, orações proféticas e testemunho. Para qualquer área da sua vida você vai encontrar ali. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Deus te abençoe.